Olá, este é mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Reinaldo Littke, vou dirigir este estudo. Estamos no tempo da Quaresma, hoje é dia 3 de março do ano de 2023. Tempo de Quaresma, tempo de preparação, tempo de olhar para dentro de si, tempo de olhar para Jesus na cruz. É um tempo muito oportuno, apropriado para nós refletirmos sobre o nosso relacionamento com Deus. Como é que se estabelece o nosso relacionamento com Deus? Precisamos de intermediários para chegar a Deus, para ter a resposta de Deus? Precisamos de pessoas intermediárias? Enfim, são reflexões que nós nos fazemos e que são importantes neste tempo de Quaresma. Mas eu queria iniciar abordando uma outra questão que mostra como as coisas mudam e mudam rapidamente. Por exemplo, se nós voltarmos talvez 30, 40, 50 anos para trás, para termos acesso às notícias, precisávamos ter um aparelho de rádio ou de televisão ou um jornal para então ler ou ouvir as notícias. Hoje em dia, nós temos tudo isto na palma da mão, no nosso celular. Basta ter acesso à internet e baixar alguns aplicativos, alguns sites de notícias, que tudo que acontece no mundo está aqui ao nosso alcance, na palma da nossa mão. Mudança muito grande. Um outro detalhe, por exemplo, quando nós queríamos ir ou assistir um filme, nós nos dirigíamos a uma casa de espetáculos, a um cinema. Anos mais tarde vieram as famosas locadoras de vídeo, que também já passaram. Hoje basta baixar ou adquirir o Netflix e temos acesso a inúmeros filmes em casa, né? Na nossa televisão em casa. Grandes mudanças, rápidas mudanças. Também, por exemplo, no caso do esporte. Queremos assistir a um jogo de futebol. Tínhamos que ir no estádio. Hoje, os jogos são transmitidos e também muitos deles nós podemos acompanhar no celular. Basta adquirir alguns aplicativos que transmitem. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque surge também a pergunta, para eu me relacionar com Deus como cristão, eu ainda preciso ir a uma igreja? Eu ainda preciso participar de cultos? Eu ainda preciso da figura de um pastor? Ou será que hoje as coisas também são diferentes? Eu digo isso porque lembro que numa visita que fiz a um irmão na fé que estava distanciado do culto da Santa Ceia, e depois de animá-lo e incentivá-lo para que retornasse ao convívio da congregação, ele me disse: pastor, fica tranquilo, com Deus eu me entendo. Fica tranquilo, não te preocupa tanto, eu me entendo com meu Deus. Ao falar assim, provavelmente ele quis dizer: pastor, não se preocupe tanto se eu não estou presente nos cultos e na Santa Ceia. É como se ele dissesse: olha, para ser cristão, eu não preciso mais ser membro de uma igreja, eu não preciso mais da figura do pastor, eu me entendo com meu Deus. E eu diria que ele não está totalmente errado, até porque a fé é algo bem pessoal. Quer dizer, ninguém vai responder por mim. Ninguém vai ser cobrado em meu lugar. Eu tenho que responder diante de Deus. Eu tenho que, segundo as palavras dele, me entender com Deus. No entanto, hoje eu quero enfatizar
de que nós continuamos precisando do sacerdote. Talvez você se pergunte, mas espera aí, que sacerdote? De que sacerdote você está falando? Então, isto eu quero colocar diante de nós, nesta reflexão bíblica, tomando por base especialmente alguns versos da Epístola aos Hebreus, onde a figura do sacerdote aparece bastante em destaque. E nós logo vamos entender quem é este sacerdote. Nós não estamos muito acostumados com a figura de um sacerdote. Não é verdade? A figura do sacerdote não está muito presente no nosso dia a dia. Vem a pergunta, o que vem a ser um sacerdote? O que é um sacerdote? A palavra sacerdote, ela na verdade é uma junção de duas palavras da língua latina. A palavra sacerdos, que poderia ser traduzido como sagrado, e otis, que significa representante. Então, o sacerdote seria algo como que o representante do sagrado, aquele que traz o sagrado até nós, aquele que nos leva até o sagrado. Ou então, em outras palavras, o sacerdote pode ser visto como aquele que é o intermediário entre o sagrado e nós, ou o intermediário entre Deus e as pessoas. De certa forma, por ali nós entendemos a figura do sacerdote. Mas para chegarmos no ponto onde queremos chegar, vamos falar do sacerdote do Antigo Testamento. Aliás, antes disso, ainda dizer que o ser humano parece que gosta dessa ideia de ter intermediários entre ele e Deus e de poder recorrer ao intermediário para chegar a Deus. O ser humano gosta dessa ideia e ele até fabrica intermediários. Nós podemos observar no mundo religioso que existem muitos intermediários que são fabricados pela imaginação humana. E aí o ser humano se volta a eles, recorre a eles na expectativa de chegar a Deus ou de ser acolhido e aceito por Deus. Essa ideia também está presente em algumas denominações religiosas, onde, digamos, a figura do líder recebe tanta ênfase como se ele fosse o verdadeiro intermediário entre Deus e o povo. Existe aquela ideia de que aquele líder é mais poderoso. A oração daquele líder tem mais poder. E se aquele líder simplesmente tocar em mim, meus problemas ou minhas doenças vão acabar e assim por diante. É ou não é verdade? Existe muito essa ideia, né, de que se recorre a um intermediário para que ele me encaminhe a Deus ou para que ele traga as soluções de Deus para mim. Bom, eu disse antes que nós precisamos do sacerdote e sem o sacerdote nós estamos perdidos. Nós precisamos desse intermediário e sem ele estamos perdidos. Para chegarmos nesse intermediário, vamos então olhar mais uma vez para a figura do sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdote no povo de Israel. Sim, um verdadeiro intermediário entre Deus e o povo. Este sacerdote do Antigo Testamento, e agora eu vou indo para a Bíblia, Hebreus capítulo 5, capítulo 5, verso 1 de Hebreus diz assim: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados.
Cada grande sacerdote é escolhido entre o povo, nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Isso, de certa forma, resume como deveria ser, resume a figura do sacerdote do Antigo Testamento. E ele é, sem dúvida, a figura central do culto do povo de Israel do Antigo Testamento. Então, vamos ver alguns detalhes. O capítulo 5 descreve algumas qualidades que este sacerdote devia ter e quais eram as suas funções principais. A primeira qualidade é que ele deveria ser alguém do povo, né? É um homem do povo que era escolhido por Deus. Ele também, e aí uma qualidade importante, ele deveria saber compadecer-se das pessoas e daqueles que se desviavam. Saber compadecer-se das pessoas. E em terceiro lugar, ele deveria ser humilde. Vou repetir. Ele precisava ser alguém do povo, ele precisava compadecer-se ou ser capaz de compadecer-se das pessoas e precisava ser humilde. Essas eram as qualidades exigidas do sacerdote. Agora a sua função, 3 pontos também. Ele precisava saber ouvir as necessidades do povo. Ouvir as necessidades do povo, ele precisava ser capaz de confortar os pecadores e os que se desviavam. E ainda, ele precisava oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Então, repetindo também, precisava saber ouvir o povo em suas necessidades, precisava ter a capacidade de saber confortar os pecadores e os que se desviavam e oferecer pelos pecados. O problema é o seguinte, que este sacerdote do Antigo Testamento, ele também era pecador. Então ele também morria. E ele precisava ser substituído. A cada novo sacerdote que morria, outro era escolhido, e assim por diante. Rapidamente, algumas palavras sobre a sua função, né? Como foi dito, de ouvir o povo, confortar o povo e oferecer sacrifícios. Isso normalmente era feito na tenda da congregação, no tabernáculo, enquanto o povo andava pelo deserto e mesmo depois já na terra prometida, ou então no templo, após a construção do templo em Jerusalém. O sacerdote, ele entrava no santuário, mas antes de entrar no santuário, ele oferecia sacrifícios pelos seus pecados e também pelos pecados do povo. O grande sacerdote, ele entrava uma vez ao ano no lugar mais sagrado do tabernáculo, no Santo dos Santos ou no Santíssimo. E a mesma coisa, ele oferecia sacrifício pelos seus pecados, pelos pecados do povo, levava o sangue de animais para dentro e aspergia sobre o altar. E depois ele saía e transmitia a mensagem de Deus para o povo. Essa era a figura do sacerdote do Antigo Testamento. Mas a nossa pergunta é: precisamos de sacerdotes? Nós que estamos na nova aliança, continuamos precisando desta figura do sacerdote? Não a exemplo do Antigo Testamento. Nós precisamos do grande sacerdote Jesus. Porque uma das qualidades do nosso Salvador Jesus era ser sacerdote. Ele veio, e Martinho Lutero explica isso muito bem no Catecismo, ele se tornou verdadeiro homem para ser, ele que é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo desde a eternidade, ele se tornou verdadeiro homem
para ser o nosso sacerdote, o nosso profeta e o nosso rei. E ele é o nosso grande sacerdote, o verdadeiro, único, pleno, perfeito intermediário entre Deus e todas as pessoas. E deste sacerdote nós precisamos. Sem o sacerdote Jesus, nós não temos acesso ao Pai. Sem o sacerdote Jesus, estamos perdidos. Vamos então olhar para Jesus e compará-lo com a figura do sacerdote do Antigo Testamento. A exemplo daqueles sacerdotes, Jesus também era alguém do povo. Ele era verdadeiro Deus, mas ele se tornou também verdadeiro homem, igual a todos os seres humanos. E ele foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Outra qualidade que o sacerdote precisava ter era que ele precisava compadecer-se das pessoas. Bom, se tem alguém que se compadeceu da humanidade é Jesus. Vamos olhar o texto, agora o capítulo 4 de Hebreus, capítulo 4, verso 15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles, deixa eu colocar aqui, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Se tem alguém que sente os nossos problemas, se tem alguém que sofre como nós sofremos e que conhece a nossa realidade, esse é Jesus. Porque ele também sofreu e foi tentado do mesmo jeito que nós sofremos e somos tentados. A diferença é que ele não pecou, nós somos pecadores. Portanto, temos um sacerdote que sabe se compadecer de nós, que nos conhece. Ele também era humilde, outra qualidade que se exigia do sacerdote. Aí eu lembro aquela palavra que Paulo escreveu aos Efésios, acho que é Efésios, não, é Filipenses capítulo 2, onde o apóstolo lembra assim que Jesus, mesmo sendo Deus, não se aproveitou da condição de Deus, mas ele se esvaziou e ele se tornou obediente, se tornou um servo, obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso sacerdote, nós precisamos dele. Mas também com respeito à sua função. Lembra, nós falamos antes da função do sacerdote. Quais eram as funções? Ele precisava ouvir o povo, saber confortar os pecadores e oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele não sacrificou animais pelos pecados e culpas das pessoas. Ele não precisou sacrificar em seu favor, porque ele é sem pecado, ele não pecou. Mas ele cumpriu a lei em nosso lugar. Então, isso é importante lembrar. Além de pagar pelos nossos pecados, ele também cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. A epístola de Paulo aos Gálatas, eu vou procurar ligeiro aqui, Gálatas capítulo 4. Gálatas, está aqui. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, lá nós podemos ler assim. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Como é que Jesus nos libertou, ou ele nos livrou? Porque estávamos debaixo da lei, porque não conseguimos cumprir a lei. Então, ele cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Está aí a função do sacerdote, né? Como grande sacerdote, cumpriu a lei em nosso lugar.
Mas a principal função foi o sacrifício. O grande sacerdote do Antigo Testamento sacrificava bodes e carneiros e cordeiros e levava o sangue para dentro e o aspergia sobre o altar. Vamos ver o que o apóstolo diz aos Hebreus no capítulo 9. Hebreus capítulo 9, os versos 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo, a tenda. Os sacerdotes ofereciam diante daquela tenda chamada tabernáculo, ou depois o templo. Agora o verso 12. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Ali está a função central do nosso grande sacerdote. Uma vez por todas, né? Ofereceu seu próprio sangue e conseguiu a salvação para nós. O sacrifício dele não foi de bodes nem de carneiros, mas ele sacrificou-se a si mesmo. O sangue derramado não foi mais o sangue de carneiros e de cordeiros, mas foi o seu próprio sangue. Como depois escreve o apóstolo João na sua epístola, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Este é o nosso grande sacerdote e dele nós precisamos. Sem ele nós nunca vamos chegar a Deus. Ele é o autor da salvação, o grande autor da salvação. Porque o sacrifício dele vale para todos os tempos, não precisa ser repetido. Não vem alguém depois dele. Ele também não precisa ser substituído. Em Hebreus capítulo 7, verso 24, está escrito: mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Ele não precisa de alguém que o substitua. Pelo contrário, o seu sacrifício, o derramamento do seu sangue na cruz, purifica o ser humano de todos os seus pecados e culpas, purifica todos os seres humanos de seus pecados e culpas. Ele morreu uma vez por todos, e é um sacrifício que não precisa ser repetido. Repito, deste sacerdote Jesus, você e eu precisamos. Sem ele, nós estamos perdidos. Podemos até, eu diria em última análise, viver sem participar de uma congregação cristã, porque a fé é individual, a fé é pessoal. Mas sem o sacerdote Jesus, sem confiar nele, o ser humano está perdido, porque então ele permanece com os seus pecados e com todas as suas culpas. O ser humano pode até dizer: fica tranquilo com Deus, eu me entendo. Eu só consigo sobreviver diante de Deus se eu tenho Jesus. Sem Jesus, o grande sacerdote, o grande intermediário, eu estou perdido. Livro de Atos dos Apóstolos lembra aquela palavra de que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, aquele que se tornou homem. Isso eu e você precisamos relembrar nesse tempo de Quaresma. Precisamos nos firmar nisso. Nós precisamos, conforme as palavras do lema da igreja deste ano, nós precisamos estar enraizados em Cristo. Enraizados em Cristo. Bom,
Eu disse antes que, lá no início, de que aquele irmão que disse, olha, fica tranquilo, não preciso tanto de igreja, de pastores, com Deus eu me entendo, eu disse que ele não estava totalmente errado. Mas ele está errado se ele despreza a comunhão cristã, porque esta também nos é oferecida por Deus. Porque na mesma epístola aos Hebreus, lá no capítulo 10, verso 25, Deus também nos alerta e diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Não vamos desprezar a oportunidade de nós vivermos como irmãos, de nos estimularmos na fé, de nos encorajarmos mutuamente na fé e na esperança para permanecermos firmes nestes tempos em que as tentações também aumentam dia a dia. Eu quero terminar esse estudo lembrando Hebreus capítulo 4, quando o apóstolo nos encoraja a confiar no sacerdote Jesus. Hebreus 4, verso 14, diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na presença de Deus. Então, fiquemos firmes na fé. Nós temos o grande sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na presença de Deus, está na presença de Deus. E agora, verso 16. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sejamos corajosos e confiemos em Jesus. Sejamos corajosos e nos aproximemos de Jesus. Ali está o verdadeiro intermediário, aquele que também intercede por nós junto ao Pai, aquele que nos dá conforto, paz, perdão, alegria. Sim, sejamos corajosos, confiemos nele. Época de Quaresma é tempo de olhar para o sacerdote Jesus e confiar nele. Fique firme, estimada irmã, estimado irmão, firme na fé, nesta confiança no grande sacerdote Jesus. E participe sempre desses momentos de estudos bíblicos, agora todas as sextas-feiras, às 19h30. Um grande abraço, abençoado tempo de Quaresma e até o próximo estudo.